Aí, agora sim. E aí, vocês conseguem me ver? Sim. Ele está pausando um pouco, É, mas agora eu consigo te ver. boa. Bom, pois é que eu acho que no computador não deve dar. A sensação que eu Eu, tenho. eu, eu não conheço, eu desconheço fazer a live pelo computador. Eu nunca fiz, mas É, eu acho parece que não deve dar. alguém me falou que não dava, então eu acabo fazendo ou Se eu pelo não sei se celular ou pelo ela vai. tablet. Mas que bom que você conectou, que ótimo. Mas é Boa. sempre assim. É sempre assim, sempre tem uma dorzinha de cabeça, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Outro dia, Ana, o Instagram aqui em São Paulo estava com um problemaço e a gente ficou assim, uns 12 minutos fora do ar. Nossa, Parecia 2 horas e meia. Uma coisa louca. Mas, enfim, tecnologia é muito bacana, mas vira e mexe a gente tem esses probleminhas, né, com eles, né? Muito bem. Nós temos aqui 8 horas, 8 e 2, e nós rodamos aqui 9 minutos já, um pouquinho de tempo na nossa live. Eu quero aproveitar para a gente não perder muito tempo, porque a live no Instagram é de 60 minutos, e o que eu tenho para conversar, o que nós temos para conversar é uma infinidade de coisas, né? Então, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar o convite para fazer essa live. A gente fica assim super honrado com a sua presença, super feliz com o seu aceite. Muitíssimo obrigado, viu, Ana? Muitíssimo obrigado. nada, eu é que agradeço. Que bacana. Bom, eu vou fazer uma breve síntese do nosso canal, vou apresentá-la para os nossos ouvintes, participantes. O 60 Novo 40 é um canal direcionado ao segmento 50 a mais. A gente tem uma linguagem muito versátil e a gente acaba puxando gente dos 35, 30, 35, 40, 45, 60, 70 e por aí vai. O que a gente gosta muito, porque a gente tem assim um quê de intergeracionalidade. A gente gosta muito de desconstruir preconceitos geracionais e coisas desse gênero, né? A gente quer muito a integração entre todas essas gerações. E essa é a nossa missão. Muito bem, agora eu vou falar um pouco da Ana Sepúlveda. A Ana Sepúlveda é licenciada em Sociologia pela Universidade Nova Lisboa, com mestrado em Estudos Culturais Norte-Americanos pela Universidade Aberta e é Master em Inovação e Cool Hunting pela Escola Superior de Comunicação Social. Ana é considerada uma influenciadora na área de economia da longevidade, sendo também reconhecida como pioneira no desenvolvimento deste tema em Portugal. É reconhecida ainda pela sua rede mundial de conexões na área de economia da longevidade e do envelhecimento, que abrange os 5 continentes. Ana ainda é presidente da Associação Age Friendly Portugal, é embaixadora da rede Aging 2.0 de Lisboa, membro do Covenant on Demographic Change da Rede Portuguesa de Ambientes Seguros, Saudáveis e Amigáveis, e vogal da direção da Associação Cidadania Social. Tem mais de 17 anos de experiência em marketing e estudos de mercado, estuda os efeitos da longevidade nas populações, na sociedade e na economia há mais de 12 anos. É também CEO do 40 Mais Lab, a única empresa de consultorias de negócios em Portugal totalmente vocacionada para o desenvolvimento da economia da longevidade. Tem mais para falar, mas eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso. E a gente não vai aproveitar a conversa com você. Ela ainda publicou 2 livros. O Marketing Político na Internet, pela editora Centro-Atlântico, no ano 2000. Que precoce, hein? Puxa vida. Marketing Político na Internet em 2000. Em 2011, publicou também o Marketing para os 45 mais, um mercado em expansão, e com a autoria do Luiz Rasquilha, editora Actual. Muito bem, vamos em frente. Ana, boa noite mais uma vez, e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença Boa aqui. noite também, não há crise.
Ana, eu vou pedir para a gente falar um pouquinho como é que é tratada a questão do envelhecimento em Portugal e nos demais países vizinhos. Eu estou mencionando demais países porque eu tenho lido e ouvido sobre Bélgica, sobre França, sobre Espanha. Sei que eles também têm um trabalho nessa linha, né? Tem aceleradoras de negócios para startups, nessas coisas todas. Queria também saber se esse preconceito generalizado com o idoso é em nível mundial. Isso inclui sociedade civil e corporações? O que você tem visto por aí, nesse tema? Então, olha, vou começar pela primeira pergunta. Como é que o envelhecimento é visto aqui em Portugal e nos outros países aqui à volta? Perfeito. Portugal ainda olha o envelhecimento muito numa perspectiva só de saúde e muito numa perspectiva muito funcional. Ou seja, numa lógica de as pessoas mais velhas precisam de qualquer coisa ou já não são capazes de fazer, então a tecnologia vai criar soluções que reponham isso. Isso eu chamo uma lógica muito, muito funcional. Pegando uma imagem do diretor do Age Lab do MIT, ele diz que as pessoas tendem a olhar para o envelhecimento, para as pessoas mais velhas, como se fosse um carro que, entretanto, perdeu peças. Então, vamos criar peças novas para esse carro. Obviamente que isso é uma parte da realidade, mas não é tudo. Portanto, é visto um pouco assim e é visto também um pouco como numa perspectiva muito de saúde, de promoção do envelhecimento saudável. A Espanha já vê isto de uma forma um bocadinho diferente e a grande conquista aqui em Portugal é conseguirmos mostrar que o envelhecimento é muito mais do que isso, ou seja, e aí essa é a passagem, a diferença entre numa lógica de longevidade e numa lógica de envelhecimento. A Espanha já vê o envelhecimento de uma forma um pouco diferente, mas de facto a grande inovação eu vejo onde? Eu vejo em países como a França, que assumem claramente uma lógica de economia da longevidade, que não é a mesma coisa, e que têm centros de inovação espalhados pelo país. Nós não temos, nós temos centros de inovação na área do envelhecimento, mas não na área da economia da longevidade. Vejo, de facto, o Reino Unido muito à frente. Para mim, se calhar, dos mais avançados ainda continua a ser a Irlanda. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto aqui em Portugal para a Fundação Carlos Gulbenkian, em que a 40 Mais Lab fez um estudo de 38 países a nível mundial, como é que eles como é que eles geriam esta questão do envelhecimento do ponto de vista económico. E a Irlanda junto com o Canadá, com a Suíça, com a Austrália, ou seja, são alguns países que são referência internacional e que ditam um pouco aquilo que é feito nos outros países. Eu sei que mais para o norte da Europa, por exemplo, a Finlândia também está muito avançada, a Suíça está numa lógica de longevidade, já não está numa lógica de envelhecimento. E do meu ponto de vista, esse vai ser o caminho. Ou seja, nós vamos estar a passar de um foco no envelhecimento para um foco na longevidade. Qual é a diferença, Ana, entre o envelhecimento e a longevidade, esses dois conceitos? Para já os conceitos são diferentes em que sentido? Longevidade é medida pelo tempo de vida que nós temos. E no fundo, este fenómeno mundial que nós estamos a viver é causado pelo aumento da longevidade. Ou seja, o facto das pessoas viverem muito mais tempo, que depois soma-se a outro fator que é o decréscimo da natalidade. Ou seja, não só nós temos melhores condições de vida e a esperança média de vida aumenta, seja a esperança média de vida à nascença, seja a esperança média de vida aos 65 anos, que é tipicamente onde eles são medidos, os dois fatores aumentam e isto causa o quê? Isto causa um aumento, ou seja, como as pessoas já não morrem tão cedo, portanto vamos tendo uma maior porcentagem de pessoas mais velhas na população.
o que é que faz aumentar a importância deste fator? É nós não termos novas crianças, ou seja, quando nós temos uma quebra na taxa de natalidade, não temos jovens, não temos bebés, não temos crianças, não temos jovens, portanto, é isso que causa o maior peso das pessoas mais velhas na população. Portanto, a longevidade é o número de anos que nós vivemos. O envelhecimento é um processo, ou seja, é um processo que se dá em todos os seres vivos e que culmina, obviamente, com a morte. Portanto, a diferença de um e do outro é esta. Uhum. Se eu estiver focada no envelhecimento, e aqui entra um pouco uma lógica, um pouco de marketing, o envelhecimento é um processo que não é aspiracional nas nossas sociedades, nem nas sociedades asiáticas. Com a globalização, embora algumas sociedades asiáticas ainda de facto tratem a pessoa idosa melhor do que a maioria das sociedades ocidentais, nem nas sociedades asiáticas o ser uma pessoa envelhecida, ou seja, envelhecida no mau sentido, não é? É negativo. Se eu puser a lógica na longevidade, do ponto de vista da aceitação da sociedade, é muito mais interessante. E para mim, esta é a razão por que se fala em economia da longevidade e não em economia do envelhecimento. A razão por que eu falo em economia da longevidade passa também por aí. Por eu perceber que foi a forma que eu encontrei de chamar a atenção do mundo da política e dos negócios para este fenómeno, tirando o foco não só do aspecto negativo, que obviamente que ele existe, mas pondo o foco também no aspecto positivo, onde a soma dos dois dá um resultado positivo. Ou seja, o impacto negativo do envelhecimento na sociedade, que se dá onde? Dá-se tipicamente no Sistema Nacional de Saúde, por mais que nós tenhamos, de facto, um avanço da medicina, que vai se dar também no Sistema Nacional de Pensões, com toda a problemática da reforma. Mesmo que eu consiga que as pessoas trabalhem até mais tarde, estes são os impactos negativos. O lado positivo disto é superior ao lado negativo. Quando fazemos a matemática entre um e outro, o saldo é positivo. E é por isso que as economias mais avançadas a nível mundial têm já uma estratégia para a economia da longevidade. É por isso que se fala cada vez mais em longevidade e não em envelhecimento. Respondendo à sua segunda pergunta, que tem a ver com o preconceito. Bom, o preconceito tanto existe que nós falamos em economia da longevidade e não em economia do envelhecimento. Primeiro aspecto, não é? Sim. Segundo aspecto, eu acho que a questão do preconceito em relação ao idoso é transversal a todas as sociedades, infelizmente. Sim. Sem dúvida. É a percepção que eu tenho. Ou seja, o idadismo é a nossa grande batalha. Ainda mais agora com esta história da OMS, é ainda mais uma batalha, porque se eu tenho, e posso partilhar isto convosco, hoje tive uma reunião com um cliente e a própria equipa do cliente estava dividida em relação a isto, ou seja, uma parte da equipa acha que é positivo esta declaração do envelhecimento como uma doença, porque põe o foco na longevidade e permite tratar o envelhecimento. A outra parte da equipa dizer, pois, mas isso quer dizer que a partir de uma certa idade eu sou uma pessoa doente. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um tema extremamente complexo, que legal que você abordou, porque a gente tem discutido aqui também, e algumas conclusões preliminares, a gente tem chegado a algumas conclusões preliminares, e não definitivas, é claro. Mas, por exemplo, aqui existe uma coisa que chama seguro-saúde, planos de saúde, etc. e tal, que você já deve conhecer muito bem. Você já morou no Brasil, você sabe como é que é. Aqui, a partir dos 60 anos, o usuário de um plano de saúde, ele paga muito caro por um plano, por pertencer a um organismo desse, por fazer parte. Um plano, um seguro-saúde.
Se for considerado, se velhice for considerado uma doença, isso significa que já logo de cara ele vai entrar como uma doença pré-existente num plano de saúde. E claro que isso daí vai impactar no custo do plano de saúde. Então, esse é o primeiro fato negativo que a gente entende, né? E como eu coloquei, é preliminar e não definitivo. Mas é uma impressão que nós temos. A segunda é que, ao atribuir este termo, este adjetivo, ou esta qualidade ao indivíduo, dizendo que ele está doente, já é psicologicamente desagradável. Mesmo, por exemplo, eu tenho 62 anos e não me sinto doente, né? Então, com este novo CID, eu já passaria a ser doente. E quem está nos 55, 56, quer dizer, as novas gerações também passariam também a receber essa nomenclatura, o que, ao meu ver, ao nosso ver aqui, é bem desagradável. E o terceiro ponto, existem muito mais do que três, mas eu vou parar no terceiro, é que, sendo considerado uma velhice, nós imaginamos que certamente virá uma indústria de fármacos, oferecendo e desenvolvendo e oferecendo uma miríade de soluções para a velhice, né? De novos produtos, novos medicamentos, agora vamos tratar disso, agora... E o que a gente vê como negativo? Então, são três pontos assim, iniciais bastante complexos. É uma questão muito polêmica, que eu acho que vai dar muito pano para manga ainda, para muita discussão. Ontem mesmo eu assinei uma petição contra isso, né, dizendo que sou contra. Eu acho que a sociedade, aqui parte da sociedade, pelo menos os 50 a mais, também engajados nessa polêmica e estão se manifestando, o que eu acho muito positivo, sabe? Aqui a conversa ainda não está massificada. Esta reunião que eu partilhei há pouco convosco, o que uma pessoa do cliente dizia é que o envelhecimento dá-se quando a minha idade biológica é superior à minha idade cronológica. Isto levanta ainda um outro problema. Porquê? Porque há um conjunto de factos de situações que não me permite gerir na totalidade a minha saúde. Uhum. Ou seja, uma das coisas que está envolvida nestas lógicas é nós acharmos que a saúde é uma questão de mérito. E a saúde não é só uma questão de mérito. Sem dúvida. Portanto, nós não podemos ir por aí. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que não faz sentido que uma fase da vida da pessoa seja ainda mais... acresça ainda um preconceito maior. Portanto, uma coisa que era normal, que é eu nasço, cresço, envelheço e morro, é normal. Não, agora envelhecer é anormal. É uma doença. Eu também não sou a favor. Não sou a favor porque acho que a questão não é pacífica. Eu acho que a questão vai depois levantar temas de ética muito complicados. Sem dúvida. É uma porta aberta para uma coisa para a qual eu sou veementemente contra, que é a questão da eutanásia, por exemplo. Não é? É um tema extremamente complexo. É um tema onde é relativamente fácil nós manobrarmos as pessoas. Portanto, tudo o que deixa aqui algumas margens para cercear a liberdade, eu também não sou nada a favor. Não. Depois, de facto, acho que vem mais favorecer uma indústria que não é só uma indústria dos fármacos, porque nós estamos a assistir, por exemplo, toda a área daquilo que se chama o transhumanismo. O transhumanismo é esta lógica de colocar o máximo de soluções de base tecnológica do ser humano para prolongar a vida eterna. Não é? Isto é um bocadinho para mim como a Torre de Babel, não é? Que nós vamos querer crescer, somar andares à Torre de Babel para alcançar a Deus e alcançar o céu e de repente aquilo ruiu tudo. Não vejo, aliás, uma das coisas que comentava hoje na reunião de manhã,
que a pessoa que era a favor dizia, mas nós estamos a conseguir aumentar aquela parte do cromossoma, ou do genoma, acho que é do cromossoma, que se deteriora e que causa o envelhecimento, os telómeros, nós conseguimos prolongar e fazer com que eles não se degenerem tão rapidamente. E a pessoa do outro lado dizia, está bem, mas isso vai me dar mais 2, 3 anos de vida. Não parece que isto compense. Uhum. Estamos a reforçar outra coisa, que é, estamos a desvalorizar as pessoas mais velhas, estamos a desvalorizar o próprio processo de envelhecimento e continuamos numa lógica de valorização excessiva das pessoas mais novas e da juventude. Sem dúvida. Nós estamos a agarrar numa parte muito grande da população e a colocá-la à margem e colocar-lhe o rótulo, sem conseguirmos controlar o impacto em termos de mentalidade que isto vai ter na sociedade. Uhum. Uhum. E quando nós vamos olhar para o CID e vamos olhar para a descrição do que é a doença do envelhecimento, aquilo é, obviamente, altamente genérico. Porque não é uma doença. Não é uma doença. O envelhecimento que pode ter é, em algumas pessoas, em algumas situações, um conjunto de patologias associadas agora. Estamos a caminhar para quê? Para uma sociedade, queremos construir uma sociedade onde os seres humanos não morrem? Isso é impossível, né? Isso é uma coisa Não, bem não inconcebível. sei. Né? Esta fase é impossível. Não sei se daqui a umas décadas será impossível ou não. Eu não queria viver eternamente. Pois é, essa é uma questão filosófica. Mas eu tenho duas observações aqui, acompanhando a sua fala. A primeira é a seguinte: eu vejo que essa daqui é a primeira geração que está abrindo, que está discutindo muito essa questão de idade, né? De ageísmo, de idatismo, de preconceitos formados sobre o pessoal que tem já 50 mais anos. E eu vejo que isso daqui é uma abertura de caminho para as próximas gerações. Uhum. Porque daqui a pouco, quem tem 50 anos, em 10 anos vai ter 60 anos, quem tem 40, enfim. Sim. É de extrema importância que a gente já comece a trabalhar, e muita gente já vem fazendo isso muito antes de mim, e talvez, enfim, de outras pessoas, já vem trabalhando nessa linha, no sentido de desconstruir mesmo esse preconceito e preparar a sociedade para ter uma visão mais ampla sobre essa questão toda. E se você me permite, eu gostaria até de falar um pouquinho dessa cegueira que a gente tem hoje, essa cegueira branca, utilizando as palavras do José Saramago, seu conterrâneo. E ele faz um discurso muito interessante quando ele coloca o que é olhar, o que é ver e reparar. Ele diz que o olhar é apenas contemplar a nulidade, os problemas que estão por aí estabelecidos e não fazer nada. E quando ele vem para ver e reparar no sentido de você observar, né? Sem notar. Exatamente, notar. Ele diz o seguinte: isso significa posicionar-se diante do inadequado, tomar uma atitude diante do inadequado. E essa questão, isso é uma cegueira que hoje está permeando a humanidade como um todo, a população como um todo, e que tem que ser feita alguma coisa. A gente que está muito atuando muito nessa questão dos 50 a mais, a gente olha muito para isso. Eu achei essa fala dele do livro que se encaixa perfeitamente, né? Quer dizer, não adianta só olhar e ficar quieto, você tem que ver e tem que notar, tem que reparar e fazer alguma coisa para mudar isso daí, né? Acho que a vida não é assim uma linha reta, a vida é cíclica, né? São ciclos de vida, a cada 7 anos as coisas mudam, a cada 10 anos as coisas mudam. Não dá para ter assim um planejamento para a vida toda. Inclusive, isso em termos de empregabilidade, de vida profissional, né? Nós temos que estar sempre assim antenados, ou pelo menos atualizados com aquilo que a gente gosta, né? Porque eu acho que o importante na vida é fazer aquilo que a gente gosta mesmo, trabalhar com aquilo que a gente gosta,
Acho que esse é o grande segredo. Mas para isso eu acho que é necessário haver uma educação para a longevidade. Ou seja, educação em que sentido é que eu digo? Eu digo que as pessoas estarem sensíveis e perceberem que, por um lado, precisam de olhar para ela, ou seja, precisam ter uma noção de que aos 50 anos, provavelmente, dependendo de onde eu viva, a maior probabilidade é que eu tenha mais 40 anos de vida. Uhum. E se eu tenho mais 40 anos de vida, isto tem implicações financeiras, isto tem implicações de família, isto tem implicações de saúde, boas e más, não é? E a questão tem a ver com o quê? Tem a ver com como é que nós fazemos essa gestão. Eu fiz há pouco tempo um exercício muito interessante. Foi-me proposto por um neurocientista que trabalha comigo. Nós estávamos aqui a desenhar uma metodologia de empowerment das pessoas para a longevidade. Ele dizia, Ana, faz um exercício simples, agarra numa linha, portanto, desenha uma linha num papel. Tu faz conta, 50 anos, não é? Portanto, a linha começa aos 50. Tu achas que vais viver até onde? Vamos fazer que vamos viver até aos 80. Que é para termos aqui números redondos. Portanto, tu vais pôr nesta linha, portanto, isto é um marco do tempo, o que é que tu queres fazer até aos 80 anos? E assim eu fiz. Então agora adicionamos mais 20 anos. Então vamos fazer de conta que vamos viver até aos 100 e voltar a fazer o mesmo raciocínio. Ou nós fomos até aos 140. Eu vou admitir que a gente não vive até aos 140, mas vou admitir que podemos viver até aos 120. Ou seja, uma criança nascida hoje pode viver até aos 120. Sim, sim. Se ela não for educada, que vai ter todo este tempo de vida, às tantas há coisas que andamos a correr para fazer sem necessidade. Porque vamos ter tempo para as fazer. Por um lado. Por outro lado há coisas que nunca me passaram pela cabeça que eu podia fazer. Porque achei que não ia ter tempo. Uhum. Tem. Agora passa a ter. Exatamente. Muito interessante. Tempo e saúde. Né? Exato. Porque hoje os hábitos mudaram e estão mudando tanto. Por exemplo, hoje a gente vê esse segmento preocupado com em atividade física, em reduzir o sedentarismo, em ter uma alimentação mais saudável, mais adequada. Isso tudo vai trazer qualidade a esses novos anos que a gente está ganhando, né? Sim. Então, deixa-me só fazer aqui um intervalo, que eu tenho que ir buscar o carregador da bateria, então eu vou ficar uns segundos sem rede, mas estou a ouvir. Tá bom. Você sabe que se cair a rede, você tem que entrar novamente. Vamos ver. Sim, já voltei. Então tá bom, foi melhor do que imaginávamos. Não, é que não estava a planear aceder através do telemóvel, de maneira que estava a ver aqui o aviso da falta de bateria e disse, opa, isto vai cair no meio da nossa live. Mas pronto. Tá bom. Ana, vou tocar em frente aqui para uma próxima provocação. Queria que você, por favor, falasse sobre os programas de lifelong learning que você tem identificado, reciclagem de profissional, extensão cultural para esses profissionais mais velhos. Por exemplo, tem aquele curso que eu ouvi dizer outro dia com a Silvia Triboni, que é o Repórter 60+, que eu achei fantástico. Uhum. Esses programas, por exemplo, eu mencionei aqui lifelong learning, mas programas de atividade física, alimentação saudável, gestão de estresse, essas coisas. Você tem visto algo por aí, assim, algo que a gente também pudesse buscar como inspiração? Olha, eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas, se calhar, que estão aqui na live já me ouviram dizer e continuo,
que é... o Brasil tem sido muito mais uma inspiração para Portugal do que ao contrário, não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vemos alguns projetos desse género, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa avançou com um projeto de literacia digital para séniores. Aqui foi uma inovação, não é muito inovador se nós pensarmos e compararmos isso com projetos como vocês têm no Brasil. O Repórter 60 Mais é claramente um projeto altamente inovador. Não é? Nós estamos a trabalhar esta componente de formação já não numa lógica genérica de literacia digital, mas numa lógica mais específica. Eu ainda hoje de manhã comentava que o lifelong learning muitas vezes é visto mais numa perspectiva de educar as crianças para uma aprendizagem ao longo da vida. O que é interessante. Quando se fala no público 50 mais, o discurso é muito mais um discurso de reskilling. Não necessariamente lifelong learning. Ou seja, na prática continua a ser a mesma coisa, mas assume-se que as pessoas mais velhas não têm capacidade de se manterem atualizadas face à sociedade. O que não é de uma forma genérica, não é verdade. Ou seja, não posso generalizar. Não pode. E eu acho que a sociedade não está preparada para levar esse conhecimento também para as pessoas mais velhas, né? Tenho essa impressão. Sim. Também tem claro que sim. Tem também esse aspecto. Não é? Do meu ponto de vista, tem também esse aspecto. Ou seja, não há de facto uma preocupação de uma informação transversal. Eu costumo dizer que muitas vezes quando nas empresas se quer entrar num processo de gestão de mudança, as pessoas dizem, não, mas depois temos aqui um grupo de mais velhos que são altamente problemáticos. Eu disse, não são altamente problemáticos. Vocês é que não sabem integrá-los num projeto de gestão da mudança. Porque quando nós temos uma sociedade em que, de uma forma geral, a pessoa a partir dos 50 anos já não é valorizada, o próprio indivíduo sente que não é valorizado. Claro que quando entra num processo de gestão da mudança, e principalmente de mudança de procedimento de trabalho, porque a empresa está a entrar numa lógica de digitalização do trabalho, há naturalmente um foco todo o processo é pensado de acordo com aquilo que nós achamos que é a forma como os jovens vão reagir. Até muito mais facilitado, não há a mesma comunicação dentro da empresa. Eu costumo dizer que no estado em que estamos hoje em dia, em que as pessoas mais velhas não são valorizadas no mercado de trabalho, eu não posso fazer o processo de gestão da mudança numa organização sem ter, de facto, cuidado com aqueles que são os mais velhos e comunicar o processo de gestão da mudança de uma forma específica para eles. Porque se eu tenho um conjunto de receio, a única coisa que a organização tem que fazer é, de facto, comunicar comigo e tranquilizar-me, dizer, olha, vais aderir a esta tecnologia tal e qual como utilizaste as outras. A tecnologia torna-se cada vez mais amigável. E nós estamos a esquecer que as pessoas hoje em dia que têm mais de 50 anos e que permanecem no ativo foram aquelas que passaram do digital para o analógico. Sem dúvida. Estamos a esquecer que foi esta geração, a partir dos 50 anos, que descobriu a internet e passou da máquina de escrever para o computador. Sim. Nós somos capazes de fazer isto, porque é que não somos capazes de continuar a nos adaptar à tecnologia, quando a tecnologia é um suporte e é cada vez mais amigável. O interface é cada vez mais amigável, portanto, muitas vezes a pessoa não adere, eu costumo dizer que a pessoa não adere à tecnologia não é por uma questão de idade, é por uma questão de motivação. Eu concordo. Se eu não preciso daquilo, para que é que eu vou utilizar? Eu não preciso. E é o que se costuma dizer, ou seja, a própria pandemia prova que as pessoas, quando a tecnologia é útil, porque me permite falar com outras pessoas, porque me permite fazer compras
no mundo inteiro, então sim, eu tenho uma motivação e adiro à tecnologia, não é por aí. Concordo com você. Acho também que a gente sofre, eu acho que a sociedade atual, ela sofre, aliás, a sociedade corporativa, eu acho que as empresas sofrem de uma miopia generalizada no que diz respeito ao poder aquisitivo dos 50 a mais. No Brasil, por exemplo, é sabido que mais de R$ 1 trilhão por ano, quase 2 trilhões de reais por ano, passa na mão dos 50 a mais. Isso se repete na América do Norte, se repete pelo mundo afora. E eu entendo como uma miopia corporativa da indústria não perceber isso e não partir para desenvolvimento de produtos e serviços específicos para este segmento que é tão rico e que pode gerar tanta renda para a indústria quanto o jovem. Com um agravante. Mais. Porquê? Porque parte do consumo do jovem é financiado pela carteira dos pais e dos avós. Sem dúvida. Sim. Não, mas o que tu estás a dizer é extremamente interessante. Eu ainda há pouco estava numa conversa com o Brasil, com o Paraná, e estávamos a falar da necessidade, estávamos a falar na área do consumo e na área do vestuário. Ou seja, design de moda, roupas, enfim. E a pessoa com quem eu estava a falar, ela dizia, não, mas nós temos que mostrar que é preciso desenhar roupas para os corpos dos homens e das mulheres com mais de 50 anos. E ensinar e ir às escolas de design e fazer isso. Eu concordo que é necessário fazer isso, mas não acho que isso seja tipo uma campanha e agora, a partir de agora, vocês têm que desenhar roupa para pessoas que não têm os corpos das pessoas jovens. Não funciona assim, ou seja, a minha percepção é que nós temos que tornar aspiracional uma pessoa bem envelhecida. Se eu tornar para as marcas aspiracional uma pessoa bem envelhecida, e se eu mostrar, e se eu der palco para o consumidor, mostrar às marcas que, de facto, estas pessoas estão-se a sentir muito bem, há espaço para as marcas ajudarem na gestão da longevidade. Sem dúvida, sim. Se, de facto, eu mostrar isso, se eu conseguir tornar aspiracional pessoas que eu costumo dizer, passaram por um deserto, que se reestruturaram, que se reencontraram e que estão felizes, se eu criar pontos de referência, pessoas normais, ou seja, eu chamo pessoas normais, estou a excluir aquelas que nasceram em classes mais altas, em condições mais privilegiadas, ou seja, ir buscar um cidadão comum e mostrar a outro cidadão comum que ele pode se reencontrar, que ele pode se superar, enfim. Vejo muito, não só em mim e amigos meus de 50 anos, mas vejo muito em outras pessoas, homens e mulheres de 50 anos, pessoas que têm hoje em dia uma autoestima, percebem que têm determinado tipo de capacidades e de qualidades que há 10 anos, 20 anos atrás não tinha noção que tinham. Eu não sabia que aguentava tanto, eu não sabia que era capaz de tanto, eu não tinha noção que poderia ser tão feliz. Eu tinha coisas em mim que não tinha noção que as tinha. Muito interessante. E isto é inspiracional para qualquer geração. E a forma de eu mudar, pelo menos a minha perspectiva, é a forma de eu mudar a visão do mundo dos negócios é, de facto, trabalhando a imagem que a sociedade tem do processo do envelhecimento, por isso é que o envelhecimento não pode ser uma doença. Sem sombra de dúvida, concordo com você. De tornar a longevidade algo que é aspiracional. Ou seja, eu quero ter uma longevidade positiva. Eu quero ter uma longevidade em que eu me sinta bem. E quando eu me sinto bem,
Então, mesmo do ponto de vista do consumo, eu quero muito mais. E a questão aí vai estar em descobrir o que mais é que eu vou querer. Sim, sim. Viver com qualidade esses anos que ganhamos, né? Eu voltaria a dizer isso. Mas eu gostei muito do que você falou, porque tem que ser aspiracional e a partir de que é aspiracional, ele se torna inspiracional. Porque eu estou entendendo que isso é uma mudança que tem que vir de dentro para fora. Isso é uma luz que tem que ser, enfim, que tem que vir de dentro para fora, tem que se fazer reconhecida pela sociedade, né? Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter voz, há que acontecer aí o empoderamento desse segmento, no sentido de se sentir com a devida, com a necessária confiança, primeiro, em saúde, segundo, em capacidade de trabalho, em capacidade de autossustento, né? Para que essa sensação saia e se torne realmente emblemática, se torne reconhecida pela indústria. Porque, no meu ver, a partir do momento em que a indústria percebe que além do poder aquisitivo que esse segmento tem, há também um movimento de dentro para fora, um movimento vou usar um termo aqui, energético, um pouco esotérico, assim, mas enfim, que há uma vida saindo, mostrando que, olha, muito pelo contrário, nós temos muita energia e temos pela frente mais 30, 40 anos. 30, 40 anos de saúde, de aproveitamento, de qualidade de vida, de consumo, de boas coisas e tal. Isso tem que ser transmitido. Nós temos que transmitir isso para a sociedade e temos que ser reconhecidos dessa forma. Né? Lércio, fizeste-me lembrar uma coisa que se passou comigo em 2019, nem parece, mas já passaram 2 anos. Eu já não lembro se foi em 2018, eu comecei a praticar jiu-jitsu brasileiro. Portanto, eu fiz 50 anos e era praticante de jiu-jitsu brasileiro há relativamente pouco tempo. Lembro uma vez que nós estávamos na academia, já tínhamos terminado a aula e estávamos sentados em grupos, e estava um grupo, e a nossa academia aqui em Lisboa, o nosso instrutor é uma pessoa que foi campeão do mundo, ou seja, ele conseguiu, portanto, nós temos ali na academia vários atletas. E às tantas estavam deles a dizer, pois é que eu acho que já estou um pouco velho para isto. E eu comecei a olhar para o instrutor, eles não sabiam a minha idade. E eu comecei a olhar para o instrutor começou a olhar para mim, começámos a sorrir um para o outro. E as pessoas, pois, isto do jiu-jitsu não é é para pessoas muito jovens. Ou seja, a gente chega aos 40, já não se começa jiu-jitsu brasileiro aos 40 anos. Olha, eu desmanchei-me a rir. O instrutor olhou para mim, desmanchou-se a rir. E ficou toda a gente assim a olhar e eu disse, pois eu tenho 50. E de repente aquela gente olha assim para mim e diz, mas... e é este tipo de exemplos que nós damos. Este tipo de exemplos que eu não sou ninguém de especial, ou seja, sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa que... fui criada com esta lógica de não é questão da idade, a idade não me impossibil, não é a idade cronológica que me impossibilita de fazer o que é que seja. Claro. Não sei se é o facto de eu ter vivido muitos anos no Brasil que trouxe comigo esta forma de estar, esta irreverência, mas é uma verdade, não é? E é este tipo de exemplos que nós temos que dar, e pegando nisto que tu estavas a dizer, há um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que há uma fase na nossa vida, e para mim é a fase 45, 55, digamos assim, é aqui uma década, que é uma fase fantástica de autodescoberta. Quando e eu entrei para a faculdade, prestei vestibular em São Paulo, ou seja, eu vivi em São Paulo quando entrei para a USP, e nós fazemos cada vez mais, muito cedo,
aqueles testes todos para perceber qual é a nossa área, que tipo de vocação é que nós temos, e nunca mais fazemos uma análise desse género. E às tantas eu chego aos 40, aos 50 anos, e tive uma vida preenchida, mais ou menos preenchida, não interessa, tive 20 ou 30 anos de vivência no mundo, de vivência profissional, afetiva, familiar, enfim. E se calhar eu adquiri um conjunto de dons que eu não sei que os tenho. Portanto, quando a gente fala o Chip Conley costuma fazer o trocadilho entre lifelong learning e learning for a long life, não é? Eu acho que é um pouco neste sentido, é nós percebermos que, de facto, chega uma fase da nossa vida em que trazemos tanta coisa connosco e se calhar temos tanto a dar à sociedade e temos tanto a dar a nós próprios, só que esta forma de autodescoberta não está ainda institucionalizada, e por isso é que eu digo que nós precisamos de aprender, precisamos ter ferramentas para gerir a longevidade. E aqui sem fazer referindo um projeto que nós estamos agora a desenvolver na empresa, e só porque, pronto, faz sentido no meio desta conversa, a 40 Mais Lab nunca trabalhou a área dos recursos humanos porque não está no nosso, ou seja, nós viemos todos da área da gestão, da área da ciência, da área mais do consumo, não temos grande experiência na área da gestão de pessoas. Portanto, decidimos que não tínhamos que ser como aqueles tipos antigamente que vendiam tudo, não é? A gente abria o casaco e eles vendiam tudo. Não, nós vamos nos especializar naquelas áreas que estamos mais confortáveis. Mas acontece que o nosso foco na longevidade levou que com esta pandemia nós tivéssemos um cliente que nos viesse pedir uma solução, uma metodologia para a gestão da longevidade dentro das organizações. E o que eles queriam é assim, olha, eu não quero nada que tenha a ver com mindfulness nem nada disso, eu quero outra coisa. E nós começámos a desenvolvemos uma metodologia que se chama o Shaken. O Shaken tem esta lógica de facto de abanar, de shake, não é? Mas tem uma lógica de empowerment, com uma base de neurociência muito forte, mas a filosofia que está por trás quando nós criámos este Shaken fomos analisar quais são os fatores, do ponto de vista do indivíduo, que promovem a longevidade. O eu ter o propósito de ter uma vida espiritual, o eu ter, o estar inserido numa sociedade, ter uma família que seja de suporte, depois obviamente que vem questões como a alimentação, a atividade física, mas essas são mais fáceis de eu entrar em contato com ela. Sim. As outras comportamentais nem tanto. As espirituais são mais difíceis. As comportamentais. E a espiritualidade, por exemplo, nós fomos ver os estudos das zonas azuis, eles têm alguns dados que dizem que se tiver uma prática espiritual, seja ela qual for, mas se tiver uma prática espiritual semanal de pelo menos 1 hora, eu posso ter um aumento de longevidade positiva de quase 4 anos. É tão simples quanto isto. Não é? Porquê? Porque faz parte do ser humano. Eu estudei antropologia aí na USP e depois continuei a estudar aqui também em Portugal. E uma das coisas que nós aprendemos é que não temos sociedade humana que não tenha uma lógica, a questão da espiritualidade faz parte do ser humano. Relação com o transcendente, isto permite-nos compreender coisas como a morte, como o infortúnio, como aquilo que nós não conseguimos gerir. Não é? Nesta sociedade em que nós achamos que controlamos tudo, de repente vem uma pandemia e que mostra que nós não controlamos tudo. E há pessoas que não sabem lidar bem com isto. Eu acho que a maioria. A gente vive numa sociedade extremamente material. E eu te interrompi aqui, você me desculpe, mas é por um motivo muito nobre. É porque, infelizmente, a live está chegando ao fim. Nós estamos no 50º
Pois é. No minuto 58. A conversa é tão boa que ela passa muito rápida, Ana. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente voltar essa conversa numa próxima live. Eu faço o convite, você tem a sua agenda para a gente retornar e continuar essa conversa, que está super interessante. Você falou de um livro que é super bacana, Os Zonas Azuis, do Dan Buettner, né? Exato. Eu gostaria muito de dar continuidade. Você me desculpe por interrompê-la. Não tem problema. Sem ser indelicado, por favor. Mas é que indelicado é o Instagram que vai cortar daqui a pouco. A gente aqui. Olha, foi um prazer. Foi um prazer. Comigo sempre que quiseres. É um prazer sempre falar com os meus amigos do Brasil. É uma comunidade que eu tenho. Olha, uma das coisas boas da pandemia foi que me pôs muito mais perto do Brasil do que eu estava. Foi ótimo. Vejo inclusivamente que as minhas amigas do Aging Rio de Janeiro estão aqui, que eu vi aqui muito bem-vindas, muito obrigado pela presença. É uma comunidade muito boa, de São Paulo também. Mas olha, foi um prazer, Lécio. Olha, Ana, novamente eu que agradeço pela sua simpatia. Você é uma pessoa extremamente simpática, muito clara nas suas colocações. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. O convite já está feito.